Sinto muito, vai ser mais volátil. O mercado está realmente nervoso devido às preocupações com as tarifas. E estamos nessa situação, nessa zona de risco macroeconômico. Quando isso mudar, acredito que o Bitcoin vai se recuperar com força total. Estávamos em 100, agora estamos em 80. Você pode nos dar algumas ideias sobre o que pode acontecer nos próximos meses em relação ao Bitcoin? E até que ponto a atual volatilidade geral dos mercados está afetando o Bitcoin? Hoje, nesta análise de mercado, temos uma grande atualização de Michael Saylor, onde ele compartilha os seus últimos insights sobre o estado atual do mercado de Bitcoin e criptomoedas. Nesta entrevista recente no canal Future Proof, ele discute as mudanças contínuas no mercado e porque é que devemos nos preparar para ainda mais volatilidade no futuro. Se você é novo aqui, espero que considere se inscrever no canal, esmague o botão de curtir e comente para ajudar aí no algoritmo do YouTube. Vamos lá ouvir Michael Saylor. Acredito que o Bitcoin seja o ativo financeiro mais útil do mundo. No Twitter, ou melhor, no X deste último fim de semana. A conversa girou em torno de alguém que postou uma quantia de 10 milhões de dólares e fez uma aposta curta com alavancagem de 40-1. Então, em que outro lugar você poderia conseguir 500 milhões de dólares de crédito ao colocar apenas 10 milhões como garantia no fim de semana? Assim, você tem uma enorme alavancagem disponível, além de uma enorme liquidez disponível. E sempre que houver um tema macro, se as pessoas estiverem dispostas a vender ativos de risco ou qualquer outra coisa, a única coisa que você pode vender... A garantia cruzada de 40-1 de qualquer coisa é o Bitcoin. Portanto, será mais garantido, será mais volátil. Mas, na verdade, acho que esse é um tipo de ponto de entrada histórico porque todo o risco foi retirado do ativo. Como se sabe, Wall Street vai adotá-la, o governo do Zayway vai adotá-la, e os bancos do Zayway vão adotá-la, o que significa que todos os outros bancos vão adotá-la. Você já está ciente de todas essas questões. No entanto, o mercado permanece bastante apreensivo devido às preocupações com as tarifas, a situação da economia do ZEWA e o gráfico a termo da taxa de juros. Sim, você nota que as taxas de juros subiram 30, 40 e até 50 pontos base. Estamos em uma zona de risco macroeconômico quando isso mudar. Acredito que o Bitcoin avançará com força total. É importante lembrar que o único ativo endossado por um presidente dos Estados Unidos nos últimos 50 anos é o Bitcoin. O presidente dizendo não venda seu Bitcoin. E ele diz ainda mais, afirmando que os Estados Unidos não venderão seu Bitcoin. Portanto, qualquer outra coisa em que você coloque seu cliente, o governo do ZEWA aprender qualquer outro título que você tenha vendido a um cliente, ou se ele aprender qualquer objeto de coleção, qualquer obra de arte, qualquer imóvel, ele acabará vendendo. A única coisa que o governo do ZEWA não venderá, caso confisque, é o Bitcoin. E então, o que eu penso sobre a adequação, eu acho que o presidente está dizendo, David Sachs está dizendo, e Scott Bessent está mencionando na televisão neste fim de semana, que seremos líderes em ativos digitais. Vocês têm o ETF mais bem-sucedido da história de Wall Street. Eu aposto que em 12 meses houve um fluxo de capital de 140 bilhões para ETFs à vista. E você tem o Bitcoin superando todos os outros ativos no portfólio de todos. E você tem a commodity mais bem-sucedida da história do mundo. Certo. Todas as outras commodities, a propósito, são um cachorro. Não é mesmo? Eu não acredito. Você não deveria estar investindo em soja ou, segurando gás natural ou ouro, petróleo, ouro, ou trigo ou milho. Porque é bastante óbvio que o capital e o know-how produzirão um suprimento infinito disso. O Bitcoin é a única commodity com limite máximo de 21 milhões. Por um lado, uma commodity tem muitas vantagens legais. Você pode comercializá-la, mantê-la, capitalizar um país e uma empresa com base nela. Portanto, é uma grande vantagem ser uma commodity em relação a um título. Mas a única commodity que vai superar o índice S&P e o custo de capital é o Bitcoin. Portanto, neste momento você sabe algo que ninguém mais sabe. Se você basicamente tirar proveito desse conhecimento, acho que fará com que seus clientes ganhem muito dinheiro. Bem, isso não responde à questão da adequação. Quer dizer, o presidente dizer que comprar Bitcoin é bom, mas o presidente está dizendo que devemos comprar a Tesla também. E ele tem um Tesla na frente do pátio. Os RIAs aqui estão preocupados com as questões legais relacionadas à recomendação de Bitcoin. Você acha que essas questões legais acabarão desaparecendo? Como lidar com as preocupações deles neste momento? No momento não existe qualquer problema legal. Certo que existe apenas o medo do desconhecido.
Na realidade, não há nada que impeça alguém de promover uma commodity. Curiosamente, a ironia é que eu posso subir em um palco e afirmar que o Bitcoin vai atingir 13 milhões por moeda e que espero uma RR de 29% ao longo dos próximos 20 anos. Não tenho exposição a esse valor mobiliário. Não se trata de um título, mas sim de uma commodity. É como dizer às pessoas que elas devem possuir terras, ou que devem comprar uma galinha em cada panela, ou que devem possuir ouro. Se você realmente fizer uma previsão das ações da Apple ou do índice S&P, estará fazendo uma representação de títulos. Pronto, ironicamente, acho que promover o Bitcoin ou colocá-lo na carteira de um cliente é muito menos arriscado do ponto de vista legal do que promover um título. Quero dizer, acho que na última década o Bitcoin teve o melhor índice Sharpe. Existem inúmeros estudos estatísticos que indicam que, ao alocar 1, 2 ou 3% em nosso portfólio, isso não apenas melhora o desempenho geral do portfólio, mas também aumenta o índice de Sharpe do mesmo. Você entende, é semelhante à sucralose. Funciona como um adoçante universal, simplesmente faz tudo ficar mais doce. Bitcoin tem mostrado um volume em torno de 60 por 60 nos últimos 4 a 8 anos. Curiosamente, acredito que a maioria das pessoas não desejam 60 AR. Eles preferem ter 15 ARR, ou seja, 15 volumes. No entanto, no final das contas, se você está em busca do ativo com melhor desempenho, o Bitcoin é a escolha certa. E se você tiver um portfólio diversificado, acredito que poderia incluir em um portfólio de títulos, um portfólio de ações, assim como um portfólio imobiliário. Isso, na verdade, só irá melhorar o desempenho e aumentar o índice de Sharpe. Uma estratégia de ativos digitais é essencial. Eu imprimi a apresentação na Casa Branca há cerca de uma semana e meia de dólares para os Estados Unidos, caso adotem uma política esclarecida com uma liderança corajosa. Acredito que podemos exportar 10 trilhões de dólares de nossa moeda para o resto do mundo. Creio que podemos exportar 10, 20 ou até 30 trilhões de dólares em nossos títulos para o restante do mundo. E também acredito que podemos exportar 10 trilhões ou mais de nossas ideias através desses tokens para o mundo todo. Acredito que podemos exportar nossos valores em forma de Bitcoin para o mundo. E o único ponto em que podemos discordar um pouco é que, na minha opinião, o Bitcoin é a reserva digital de valor, pois tem $1 trilhão de dinheiro inteligente por trás e é 99% dominante. Estou disposto a investir 50 bilhões de dólares nessa aposta. Você é livre para apostar em outra coisa. Bitcoin pode-se recuperar muito em brevemente acima da marca dos $90 mil, à medida que as preocupações com a inflação nos Estados Unidos começam a diminuir. Por mais de 2 meses, o preço do Bitcoin vem caindo, deixando muitos investidores nervosos. Alguns já temem que a atual alta pode estar chegando ao fim, indo contra a ideia de que o Bitcoin segue um ciclo de mercado de 4 anos. No entanto, apesar destas preocupações, há sinais de que o Bitcoin se pode recuperar, tal como no ciclo passado. Com os temores de inflação se acalmando, os investidores podem recuperar a confiança, empurrando o preço do Bitcoin de volta lá para cima. Se isso acontecer, ultrapassando os $90 mil, pode sinalizar uma forte recuperação para o mercado. Se você achou este vídeo útil, ajude o canal, esmaga o botão de curtir, subscreva, porque eu todos os dias coloco aqui vídeos sobre criptomoedas, entrevistas e as últimas novidades, e comente para ajudarem no algoritmo do YouTube. Obrigado por assistir, até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.